sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Levando a tua mensagem para que eles mesmos possam ser a mensagem, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Quero seguir a falar sobre o discipulado e o título da mensagem é Discipulado e Cruz, seguindo do passado domingo. Estamos aqui? Amém? E possamos passar desse medo à confiança, sair da cova e estarmos à luz de Jesus. E queria fazer uma retrospectiva assim muito rápida. Um discípulo é uma pessoa que tem que estar sempre conformada à imagem de Cristo, e eu quero estabelecer umas bases de raciocínio para falar sobre 3 pontos da cruz no discipulado. O desejo de Deus desde o princípio foi sempre ter um povo, ter que a sua criação, o Deus Criador criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus sempre procurou ter um povo que fosse o reflexo da sua imagem, não simplesmente uma imagem física, mas mais que nada da sua natureza e do seu coração. Em Gênesis 1:26, sabemos que a palavra de Deus ensina que disse Deus, a primeira comunidade santificada e santa da terra, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na realidade, Deus queria olhar para Adão e ver em Adão a sua imagem. Significa ver nele refletida a imagem celestial de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Queria ver em Adão e quer ver na sua criação o seu coração, a sua natureza. Vamos ler em Romanos 8:28 e 29, rapidamente, aqueles versos quais todos nós conhecemos, que diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem de todos aqueles que amam a Deus, conforme são chamados conforme ao segundo, dependendo das versões bíblicas, o seu propósito. Porque aqueles que antes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Amém? Estamos, irmãos? Vamos fazer um raciocínio mental. Aqui diz que todas as coisas concorrem para bem. Mas o que é que são todas as coisas? Bom, eu penso que todas as coisas têm que ser as coisas que são boas, as coisas que são más, as coisas que nós entendemos, podemos perceber, apreender, estar sensíveis a elas, e também são aquelas coisas que nós não entendemos, não percebemos, nem sequer estamos sensíveis a elas. São aquelas coisas que nós consideramos como provas, como tribulações. Também são aquelas coisas que nós podemos também considerar como bênçãos, como recompensas. Podemos também contemplar como todas as coisas, aquelas coisas que nós entendemos como alegrias e também as tristezas. Em suma, diz a palavra, todas as coisas fazem o quê? Concorrem para o bem. Agora permitam-me e ajudem-me que a gente faça isto rápido. Aqui põe-se, se são as coisas que são todas que concorrem para o bem, a questão que se põe, eu pus-me a pensar, é o que é tão bom que é suposto que todas as coisas concorram para o bem de... Estamos aqui? Vamos pensar um bocadinho? Ou seja, se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados... Mas o que é tão bom
para que todas as coisas concorram para o bem de. Agora diz no verso 29 que nós lemos, diz que Ele antes nos tinha conhecido e predestinou-nos para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, na realidade, toda a nossa vida, e não é a nossa vida física, senão todo o nosso caminhar, as circunstâncias, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que nós fazemos bem, aquilo que nós fazemos mal, a obediência à palavra, a desobediência, tudo é como uma ferramenta nas mãos de Deus para que em nós possa ser formada a imagem e o carácter de Deus. Amém? Porque reparem bem, no verso 29 diz, os predestinou para serem conformes, diz comigo, conforme, à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, de entre muitos irmãos. Então, se todas as coisas concorrem para o bem, então todas o nosso caminhar, tudo aquilo que nós fazemos nas mãos de Deus, são ferramentas para que Ele esteja a forjar, diz comigo, o seu carácter em nós. Agora, tendo isto em conta, estabelecendo isto como uma plataforma, vamos responder a algumas questões bases, como uma trivia, aquele jogo do Trivial, conhecem o Trivial Pursuit? Também há um Trivial Pursuit bíblico, em que a gente fazemos perguntas sobre o Evangelho para responder às nossas questões. Perguntas que todos nós fazemos quando nos encontramos a passar por algumas de todas as coisas que concorrem para o bem. E, nomeadamente, nós fazemos perguntas quando estamos a passar por algumas situações difíceis que, em linguagem evangélica, consideramos provações ou tentações. Estamos aqui? Irmãos? Rapidamente? Ok. Nomeadamente, só coloquei 3, podia pôr muitas, mas 3 perguntas para ajudar-nos a entender o significado da cruz e a essencialidade da cruz na vida do discipulado. Perguntamos quase sempre assim: ó Deus, o que é que pode ser, o que é que possivelmente pode sair disto? Esta situação, o que é que pode sair desta situação? E a pergunta é rápida. O carácter de Cristo a ser formado em mim. Já respondemos anteriormente na base que estabelecemos. A segunda pergunta que nós sempre fazemos é dizer: ó Deus, pode sair alguma coisa boa desta situação? Também está respondida nos versos que anteriormente lemos. O coração de Cristo a ser formado em nós. Tudo concorre para o bem, para o bom. Agora, a terceira pergunta. Ó Deus, quem é que pode possivelmente beneficiar disto? E esta está implícita também nos versos. É o mundo que necessita ver Cristo em um filme da Páscoa, no Natal, quando damos de comer aos pobres. Em mim, em ti, porque estamos a ser forjados à imagem e semelhança de Cristo, primogênito dentre muitos. Estamos aqui, irmãos? Agora, tendo estas coisas em base e em conta, a essência da mensagem é falar acerca do discipulado. E o discipulado não pode ser possível sem... Teres para aí alguma imagem de uma cruz? Mete lá aí uma imagenzinha de uma cruz, ou duas, se calhar era melhor. 2 cruzes para a gente ver ali em alta potência. A cruz no discipulado. E há 3 verdades relativamente à cruz no discipulado que eu quero falar nesta manhã de uma forma muito rápida. O discipulado, aí está ele, potente. O discipulado começa na cruz. Primeiro ponto. O segundo ponto é: o discipulado requer a cruz sempre, não às vezes, sempre. E o terceiro ponto é que o discipulado manifesta o poder da cruz. Vamos ler 3 versículos do livro Carta de Paulo à igreja de Éfeso,
para assentarmos base sobre o discipulado que começa na cruz. A palavra de Deus relata desta forma no capítulo 2, do verso 1 ao 3, Ele vos vivificou. Significa, deu-nos vida, estando vós mortos, diz comigo, mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, diz comigo, entre os quais, todos nós, não há exceções, também antes, diz comigo, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, diz comigo, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ok, Paulo está aqui a apontar que a nossa vida fora do Senhor estava a ser guiada, marcada, definida, determinada e a marcar já o nosso futuro por vir por três coisas principais. Uma, pelo mundo. O mundo como sistema estava a imprimir a nossa forma de pensar, as nossas ações, estava a impregnar-nos com a sua cultura, com a sua educação, com as suas tendências. Quando não tínhamos aceito a Cristo, era isto que marcava principalmente a nossa e a natureza de Satanás é manifesta através do orgulho humano. Satanás queria levar o seu trono sobre o trono de Deus. Falámos isto aqui há uns fins de semana atrás, recordam-se? Sei fazer, eu posso superar, eu quero ser adorado, ser reconhecido. E isto era aquilo que estava a ser formado na nossa vida, no nosso carácter, a natureza de Satanás. E no verso 3, fala acerca dos desejos da carne, significa as concupiscências, as paixões da nossa carne. Estes três elementos estavam a forjar a nossa vida, estavam a definir aquilo que nós éramos sem o Senhor e estavam definitivamente a marcar aquilo que iria ser o nosso futuro. Uma desgraça sem sermos alcançados pelo Senhor Jesus crucificado. Amém? Estas três forças negativas estavam a determinar quem nós éramos. Estavam a definir não só o que éramos, mas aquilo que iríamos ser, o nosso futuro. Mas Jesus triunfou na cruz do Calvário. Ele disse, consumado está. E até a partir desse momento, essas forças foram expostas, diz a palavra de Deus. Ele triunfou sobre principados e sobre potestade. Então, essas forças deixaram de ter influência, perderam a força, perderam o poder. Deixaram de ser, é por assim dizer, já não têm poder para determinar aquilo que tu és. Já não têm poder de influenciar a tua forma de pensar, porque através da cruz de Cristo foram quebradas essas forças na tua vida. Então, quem tu és vai ser determinado pela cruz, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E a partir daí, tens tu e eu a oportunidade de sermos uma nova criatura. Paulo fala sobre isto aos Romanos, quando ele diz, já sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo de pecado seja destruído e já não sejamos mais escravos do pecado. Fomos livres. Então, o discipulado só pode iniciar num único sítio, e é na cruz do Calvário. E aí fomos livres do nosso corpo de pecado. Já não somos escravos para sermos livres. Amém? Passamos a ser filhos, comprados por preço pela sangue de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz-nos algo muito mais importante em Efésios 3:20. Diz, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podemos pedir ou pensar, segundo o poder que em nós opera. Muitas das vezes é o medo, exatamente como o pastor Vítor estava a falar, o medo
O medo daquilo que está à nossa volta. O que é que vão pensar? O que é que não vão dizer? Será que vou para a guerra? Será que não vou me expor? E esse medo é que impede que o poder daquele que pode operar em nós faça muito mais abundantemente daquilo que nós alguma vez podemos pensar na nossa mente humana e mesquinha, porque a palavra de Deus diz que mais altos são os meus pensamentos que os vossos pensamentos. Amém? Significa, Deus tem uns planos para nós incríveis. E o discipulado começa na cruz do Calvário, porque é na cruz que se quebrou tudo aquilo que estava a moldar a nossa vida. A nossa vida começa a moldar-se de outra forma através do ato da consumação de Cristo crucificado. E a partir daí temos a oportunidade de entrar num novo caminho, caminho de santidade que já vem a ser profetizado desde o profeta Isaías. Caminho pelo qual o mais torpe pode caminhar e não vai cair, não vai haver animal nem leão rugente que o possa apanhar, porque é o caminho santo que foi inaugurado por meio de Jesus Cristo. Esse é um caminho de misericórdia. A palavra de Deus continua a falá-lo em Efésios 2, quando ele diz, sendo Deus rica misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Estávamos nós mortos ainda nos nossos delitos e pecados. Ele vivificou-nos juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela sua misericórdia. Cruz. A cruz tem um clamor. E no clamor da cruz vê-se o poder da misericórdia e da graça de Deus. Quando nós queremos entender a misericórdia e a graça de Deus, temos que pôr os olhos, por favor, a cruz, temos que pôr os olhos na cruz. E é na cruz que nós vamos poder entender o verdadeiro conceito da misericórdia e da graça de Deus que nos salva, que quebrou a maldição que nos estava a moldar, que nos estava a determinar, que nos estava a levar ao abismo. Foi aí que consumou, é aí que começa o discipulado, é aí que se rompe a maldição e começa o início de uma nova vida, uma nova criação. É na cruz. Não pode haver discipulados sem cruz. O segundo ponto é que o discipulado não é que começou na cruz e já está, somos livres, somos libertos, é uma maravilha, é salvação, redenção, misericórdia, graça. Aleluia! Entramos na autoestrada, já não há, é via verde, não se paga multa, tudo à maneira. Não. O discipulado requer cruz, porque Jesus está crucificado de um lado da cruz. E eu e tu estamos crucificados ao lado da cruz. Uma moeda tem que ter sempre duas caras. Amém? Estamos aqui? E Paulo, ele diz isto à igreja de Galácia. Ele diz, pessoal, eu fui crucificado com Cristo. E agora já não vivo eu, senão que Cristo vive em mim. O discipulado requer uma vida, diz comigo, vida crucificada. Agora, por favor, não chamem às carpintarias para fazer cruzes e para se crucificarem, ok? Porque há pessoal que às vezes pode ficar extremamente motivado com o tema da cruz e quererem se crucificar. Mas em Lucas 14, 27, vamos entender aqui alguns conceitos que nós, ao ler a Bíblia, às vezes ficamos um bocado à superfície ou simplesmente temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê luz e profundeza sobre as Sagradas Escrituras. Quando Jesus Cristo diz, quem não leva, diz comigo, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém? Quando nós lemos este verso, que já lemos, ou seja, milhares de vezes, nós pensamos automaticamente, quem não leva as suas circunstâncias, quem não toma a cruz, quem não toma o seu caminhar, pois não pode ser discípulo de Deus. Pensamos que é isso que a Escritura nos está a dizer. Amém? E de certa forma, isso está patente. Isso é, diz comigo, explícito. Mas há algo mais implícito. E eu queria definir aqui duas palavras. Uma é cruz. O que é que podemos definir como cruz na Escritura? Não é? Estamos aqui, dão-me mais 10 minutinhos. Só falta mais um item. Ok? Vamos definir o que é que significa cruz.
E o que é que significa discípulo? Porque Jesus não está aqui a definir, ou por assim dizer, não está a adressar acerca do título discípulo. As pessoas não... discípulo, ter um título. Não podes, se não fizeres isto, não podes ser chamado discípulo. Não podes ter o título de discípulo. Então vamos definir qual é a cruz que devemos levar. Ou seja, a cruz podia-se definir várias coisas, as circunstâncias, também são parte da cruz. Mas vamos ver, eu creio que tem que ver com a sua vontade para a nossa vida. A palavra de Deus em Romanos 12 fala que devemos renovar, exatamente, para que possamos comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus ensina-nos, vimos também no outro domingo, falando acerca do discipulado, que fomos comprados por preço, sangue. Definimos que o discípulo não é seu próprio, porque foi comprado, abdicou então do direito sobre si mesmo, porque diz, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Não seja feito de acordo à minha vontade, se não seja feito de acordo à tua vontade na minha vida. Estamos aqui? Então, se fomos comprados por preço, já não somos senhores de nós mesmos, se não pertencemos ao Senhor. Então, significa que devemos submeter tudo à nossa vida para procurar estar na sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Estamos de acordo? Não estou a dizer nada equivocado? Porreiro? É bíblico? Ok. Muitas vezes na nossa vida vamos a estar, em inglês eu gosto muito da palavra, até há um filme que é muito interessante que é o Crossroads. Vamos estar em crossroads, encruzilhadas, e não tem semáforo, porque o IMTT não põe vermelho, verde, não tem. E nessas encruzilhadas vamos ter que tomar decisões. Diz comigo, decisões. A nossa vontade vai querer levar-nos num sentido. E nomeadamente, a vontade de Deus, quase sempre, quer levar-nos noutra direção. E é nesse momento que tu e eu vamos ter que tomar os nossos desejos e agarrar neles e pregá-los na outra parte da cruz. Toma lá daqui, desejo, prega na cruz e deixá-los morrer nessa cruz e seguir para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Deus. Agradável a Deus. Amém? Estamos aqui a perceber? Percebemos isto? Então, um discípulo, então definimos aqui que a cruz é que nós tenhamos a capacidade de tomar os nossos desejos e na outra cara da cruz, onde temos que estar nós, como Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, se não vive Cristo em mim. É quando nós, nesses momentos, temos aquela, não, eu quero fazer isto, mas sei que a vontade de Deus é esta, então eu vou pregar ali. Toma lá, vou deixar esses desejos, essas concupiscências morrerem, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Então, o que é um discípulo? Um discípulo é alguém que é conforme aos ensinamentos do Mestre. Estamos aqui? Mais um bocadinho só. 24 minutos ainda, tenho aqui o relógio em baixo, ok? Se não for adulterado, é digital. Se fosse suíço, trabalhava bem. Este é japonês. Alguém que é conforme, porque a palavra de Deus diz que devemos estar conformes a Cristo. Um discípulo é conforme aos ensinamentos do Mestre, e não só conforme, senão transformado pelos ensinamentos do Mestre. Estamos? Podemos seguir? Então eu queria colocar agora estas duas definições, estes dois conceitos simples, e voltar a Lucas 14, 27. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. E vamos ver o que é que a palavra nos está a querer dizer mais para além daquilo que está explícito, mas aquilo que está implícito. Significa, a menos que
aceites fazer a minha vontade para que a tua vida, para que na tua vida o meu poder possa transformar-te conforme a minha imagem e semelhança, não podes, na verdade, esse poder não pode operar em ti. Ou melhor, quando Jesus estava a falar acerca disto, Ele não estava a falar acerca de tu seres ou eu ser discípulo. Ele estava a falar acerca do poder transformador da cruz. Ele estava a falar acerca da autoridade e poder da cruz. Ele está a dizer, o meu poder, a minha autoridade manifesta da cruz, somente pode operar na tua vida quando tu te rendas completamente à minha vontade. Estamos aqui? Percebemos? Então não é que, não, vou seguir com estas circunstâncias, vou seguir a esconder-me oportunamente na cova, porque depois, pouco a pouco, não. Quando rendemos totalmente tudo à vontade de Deus, aí a cruz começa a operar na nossa vida e começa a ter a autoridade e começamos a estar revestidos de autoridade e a sua vontade começa a transformar-nos. Eu estou a dizer, o meu poder, a minha autoridade manifesta da cruz, somente pode operar na tua vida quando tu rendas-te completamente à minha vontade. Isso somente acontece através da cruz do Calvário. Quando nós caminhamos na sua vontade, então a nossa vida começa a ver o poder transformador de Deus. Quantas vezes nós estamos ao pé da cruz? Quantas vezes nós temos o conceito da cruz? E até carregamos circunstâncias que às vezes não são as mais positivas. Mas só as carregamos, mas não as entregamos. Não as expomos. Não as rendemos. Não as confessamos. E então não se transforma nada. Seguimos, caminhamos pelas nossas forças. E então o poder, a autoridade transformadora da cruz não avança na nossa vida. Não podemos então alcançar a plenitude de Deus para as nossas vidas se não abraçarmos totalmente a rendição à vida da cruz. Que a sua vontade seja feita. A oração é simples. Não se faça a minha vontade, mas que seja a tua vontade feita na minha vida. E isso tem que ser a consequente à ação de render as coisas à cruz do Calvário. A sua vontade, muitas das vezes nós pensamos, a vontade de Deus, quase sempre, Senhor, a vontade de Deus é que eu tenha um ministério. Não necessariamente, não necessariamente tem que ver com cumprir um ministério, com ter um ministério. Às vezes a vontade de Deus pode ser com perdoares alguém. Às vezes a vontade de Deus pode ser com que te abstenhas realmente e que te abnegues para teres uma vida santa, que te abnegues da tua forma de pensar, das tuas atitudes. Quando nós crucificamos as nossas tendências, começamos a abraçar a cruz, a sua vontade para a nossa vida, começa-se a dar a renovação que fala Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, e estou a ler da Nova Versão Internacional, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar. Diz comigo, experimentar. A questão é experimentar, é provar. Eu às vezes digo a alguns dos meus filhos, não, come lá isto e tal, que isto é bom, e dizem-me logo, não gosto. Como é que tu podes dizer se não gostas se não experimentaste? Temos que experimentar e comprovar. Provar e ver que Deus é bom. Tens que o experimentar. Mas é que eu tenho esta situação e não posso. Já experimentaste largar, render essa situação? Já experimentaste sair da tua cova mental e emocional, das tuas ofensas, dos teus paradigmas, da tua ira, da tua amargura, dos teus complexos e entregá-los e rendê-los? Muitas pessoas perguntam, bom, senhor, pastor, você poderia me dizer qual é que é a vontade de Deus para a minha vida? 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mas eu não vou às prostitutas, pastor. A prostituição não se refere a algo físico. A prostituição do pensamento, da alma, as maldicências, a murmuração,
a crítica, aquilo que ouvimos, aquilo que dizemos, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santidade e honra, não na paixão da concupiscência com os gentios que não conhecem a Deus. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. E a cruz é sinónimo de santidade. Se não conheces ou se não sabes ainda qual é que é o chamado de Deus para a tua vida, é simples. Deixa que o Senhor opere em ti, no teu interior, no teu íntimo. E a seu tempo Ele manifestará qual é o chamado de Deus. Não tentes procurar, não tentes afirmar-te qual é que é o teu chamado, qual é que é o teu ministério, porque é Deus quem te vai mostrar. Deixa que a palavra de Deus faça a obra em ti. Às vezes as pessoas pensam, bom, o chamado da cruz é algo que é mórbido. Não, o custo é muito elevado. Render tudo, não ter direitos a nada, mas no entanto é glorioso. É um chamado glorioso, porque é aí que a glória de Deus se manifesta. É onde há pessoas que dizem, não, mas estas coisas, isto parece que é impossível, sucede-me sempre isto. Claro, porque ainda não rendestes tudo na cruz. Porque é na cruz que o impossível opera. É aí que se manifesta o poder de Deus e se aperfeiçoa. E se tu aprendes a levar as coisas, a rendê-las à cruz, tudo começa a fazer sentido. Escutem bem, sempre haverá uma tentação para deixar a cruz. Sabes qual é que foi a última tentação de Jesus? Foi exatamente essa, em Mateus 27, 40. Diziam, bom, tu que destróis o santuário em 3 dias e o vais reedificar, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce lá da cruz. E sempre vais ouvir vozes. Abnegação, fazer isso. Não, desce da cruz. Deixa-te disso. Deixa a cruz. Esta é a voz deste mundo. Este mundo, os jovens, os mais velhos, independentemente, transversalmente das idades, o pensamento. Se tu nos dás um evangelho sem cruz, nós estamos dispostos a seguir. Dá-nos um evangelho que não implique sacrifício. Dá-me um evangelho sem cruz. Dá-me um evangelho de benefícios. Se tu nos dás um evangelho que seja acerca de mim, de como possa servir a mim, de como possa beneficiar a mim, eu vou segui-lo. Disseram-lhe mais ainda no verso 42. A outros salvou, e a si mesmo não se pode salvar. Rei de Israel é Ele. Desce agora da cruz e queremos nele. Desce lá da cruz e vamos acreditar em ti. Tu repara bem, Jesus poderia ter começado a pensar e a dizer, mas afinal isto não é acerca de ganhar almas? Não é acerca de que acreditem? Mas se Jesus não tivesse o conceito bem definido, ele até possivelmente poderia ter olhado para o Pai e ter dito, bom Pai, isto é uma oportunidade. Eles dizem que se eu descer, vão acreditar. E aqui não se pode perder uma oportunidade, que acreditem, por favor. Pai, vou baixar da cruz e ganho estes crentes. Mas o pai de certeza que tinha falado com o filho e tinha dito, filho, eu não estou interessado em fazer crentes, pois os crentes só creem. É só creem. Creem hoje e talvez não amanhã. Os demónios também creem e tremem, não é? Mas olha, é assim. Eu estou interessado em fazer discípulos. E não se podem fazer discípulos sem cruz. Estamos aqui, irmãos? É impossível discípulos sem cruz. Não se pode fazer um discípulo sem o poder da cruz. E se vamos ser discípulos, se vamos experimentar o caminhar como discípulos, temos que experimentar o poder transformador de Deus, do seu Espírito, na cruz, a qual temos que abraçar e a qual temos que ter vontade de nos apegar à sua vontade. Isso é um chamado glorioso. E quando nós nos rendemos e abraçamos a cruz, então começa a fazer sentido todo aquele verso de Efésios 3:20, porque ele é poderoso, diz comigo, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele não dá migalhas. Ele pode fazer tudo. E como é que ele pode fazer tudo? Muito mais, diz comigo, muito mais, abundantemente. Não de acordo à nossa mente, que é assim. Ele tem uma mente impossível de abarcar a mente e o coração de Deus. Segundo, mas o final do verso diz, segundo
o poder que em nós opera. E o poder que em nós opera é o poder da cruz. É esse poder que nos abre a porta ao impossível. Paulo escreve aos Coríntios e enfatiza o quão essencial é a cruz na sua pregação, dizendo, pessoal, eu não vos vim fazer um discurso com eloquência e com sabedoria. Eu decidi não saber nada no meio de vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Amém? O discipulado começa na cruz, requer a cruz, e ponto 3 para terminar, o discipulado manifesta o poder da cruz. Amém, irmãos? Terminamos aqui? Há duas histórias que eu ilustro, são rapidamente. Todos nós conhecemos a história de José. Quem é que não conhece a história de José? Todos conhecem? José. Sim, era um menino consentido, era jovem, era o menino querido do papá. Ok, não há problema. Mas ele foi traído pelos irmãos. Mas passado 13 anos, depois de ter estado preso, a servir na casa do Potifar, com a Putiféria, a mulher do Potifar, que lhe fez ali uma 30 por uma linha. Ele manteve-se íntegro, não é? Terminou como governador de Egito. Deus, na sua soberania, permitiu e os seus irmãos vão ao Egito para comprar mantimentos e não reconhecem a José. E em Gênesis 45, para fazer uma longa história muito curta já, porque os minutos estão a contar, José, quando vê os seus irmãos, fica tão consternado. 45, e eu vou só ler os versos 3 e 4, mas ele, ao vê-los, ele não se pôde conter. Mandou sair toda a gente da presença dele, buscou um lugar para ele ficar sozinho e começou a chorar de maneira que todo Egito podia ouvir o choro, o brado de José. Ele chorou, porque este homem foi traído pelos seus irmãos. Entendamos que no seu coração, ele durante anos preso, injustiçado, teria um misto de ira, de amargura, de contenda, rejeitado pela família. Irmãos, ele não era super-homem, era um homem. Ele era um homem como tu e eu. E em nós o nosso coração abarca uma mão cheia de sentimentos controversos. Às vezes estamos ofendidos sem que ninguém nos ofenda, outras vezes amarguramos-nos sem ter motivos para amargurar, outras vezes temos motivos e amarguramos-nos, e depois giramos-nos, e as pessoas têm este montão de sentimentos tal. José viveu-os. Mas repara bem, no verso 3, disse então, quando os mandou, disse a toda a gente que saísse e que mandasse vir os seus irmãos, para que os irmãos não o reconheciam, então disse José a seus irmãos, eu sou José, no verso 3, vive ainda meu pai? Perguntou, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, ficaram consternados, ficaram chocados, porque a expectativa dos seus irmãos era, o que é que este nos vai fazer? Este homem agora tem autoridade, este homem agora pode nos fazer qualquer coisa. O coração dos seus irmãos não estava regenerado. E estavam pasmados diante. Agora, no verso 4, atende bem comigo. José disse mais a seus irmãos. Um momento de atenção, irmãos. Diz comigo, chegai-vos a mim. Peço-vos. Ele não disse com a autoridade de alguém que estava ali, como ao lado de todo aquele poderio a gerir todas as despensas do faraó. Não é? Eu podia ter dito, vinde aqui já, seus malfeitores. Ele diz, chegai-vos a vós, a mim. Peço-vos. Irmãos, José, ele não sabia, mas a cruz encontrou uma voz em Gênesis. E José estava a falar do clamor da cruz. José, porque a cruz tem sempre um clamor, e esse clamor está manifesto, Paulo manifesta-o em Efésios, como diz no capítulo 2, no verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, acompanhem-me por favor, irmãos, vós que antes estáveis longe, já pela sangue de Cristo chegastes perto. Estavas longe,
ou podes estar longe, mas a sangue de Cristo, a sangue do Cordeiro, trouxe-te para perto. E esse clamor da cruz estava patente na voz de José. Ele estava a clamar, era o clamor da cruz. A voz de José manifestava a vida de um homem que tinha sido forjado pelo poder da cruz, aprisionado, a sentir-se amargurado. Ele lutou no seu interior com sentimentos de amargura, mas na sua caminhada, algures na prisão, algures ao serviço de Potifar, não sabemos onde, ele rendeu toda a amargura, toda a ira, todo o ódio que tinha, tudo aquilo que tinha de sentimentos controversos no seu coração, e ele entregou tudo ao Senhor. E aí manifestou na sua voz quando diz: chegai-vos, vós a mim, peço-vos. Ele estava a manifestar o clamor da cruz. Ele estava a ser a imagem de um Cristo que iria inaugurar um caminho para que todos pudéssemos entrar ousadamente diante da presença do Pai. É incrível, sem que ele estivesse a saber, a cruz em Gênesis encontrou uma voz para manifestar o seu clamor de misericórdia e de graça, para chegar àquelas vidas, àqueles homens indignos, e alcançou-os. E houve restituição, houve reconciliação. Ele foi uma imagem de Jesus. Esse foi o poder, as palavras de José. Imagina o poder daquelas palavras. Chegai-vos a mim, peço-vos. Anteriormente ele esteve a clamar, a chorar, o clamor da cruz. Que poder tiveram essas palavras? E todo o medo, repara o medo que podiam sentir aqueles irmãos. Ficaram pasmados, com medo, a sentirem-se culpados, mas tudo foi dissipado porque houve reconciliação. O clamor da cruz. É somente quando nós rendemos tudo ao poder da cruz que a cruz começa a operar em nós e pode operar através de nós. Enquanto não rendermos tudo, enquanto quisermos ter direito a estar ofendidos, direito a reclamar, direito às amarguras, direito a que as nossas vidas, bom, nesta área eu é que sei, não conseguimos ter uma voz que manifeste o brado e o clamor da cruz, onde se manifesta a misericórdia e a graça. Temos que rendê-lo tudo, deixar as inconstâncias. O homem inconstante duvida, e diz a palavra de Deus, esse homem pode pedir muitas coisas, mas não receberá coisa alguma do Senhor, porque tem a mente dividida, é instável, porque ainda está agarrado a alguma coisa dentro do seu coração que está. Não podemos viver em inconstâncias, temos de ter a ousadia e a sinceridade de ir render tudo e abraçar a cruz do Calvário. Em 1 de Reis, Elias, um homem forjado pela cruz. Israel vivia um período de idolatria, reinado naquele momento pelo rei Acabe e por Jezabel. Um tempo de fome, de hambruna. E levava já desde o tempo de Salomão 6 reinados de destruição. Terríveis. O povo estava destruído. Aquele povo estava já sem eira nem beira. E então há o confronto com os profetas de Baal, para que chovesse, para que viesse fogo desde os céus, e já Elias via-se que quando os profetas começaram a fazer as danças para que invocassem a Baal, para que consumisse ali o holocausto, nada passou. E Elias, no verso 30 de 1 Reis 18:30, ele viu um povo consternado, viu um povo que ficou já totalmente impactado quando viu que já nem os profetas de Baal, aquilo já não funcionava nada. Estavam quebrados, quebrantados. Então Elias toma a oportunidade e diz a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido roubado. Uma vez mais, vemos uma voz, que Deus encontra uma voz, que Deus encontra onde manifesta o clamor da cruz. Chegai-vos a mim. Captura, tenta imaginar, só por um momento breve, esta imagem. Uma nação inteira que estava com as costas viradas a Deus, por a voz de um homem que foi forjado conforme a imagem e semelhança através
da cruz, um homem que caminhou só, um homem que passou por momentos difíceis, foi forjado nele o poder da cruz. E através destas palavras, que poder tiveram essas palavras? Chegai-vos a mim. Ele trouxe uma nação inteira, porque a palavra de Deus diz comigo, todo o povo. Todo, quando é todo. Não houve ali separação, todo o povo se voltou a erguer. Este é o poder de uma voz que foi forjada pela cruz. O clamor da cruz está sempre à procura, homens e mulheres, para que possam ser usados como voz, para que por ela possa clamar esse brado da cruz. O clamor da cruz está sempre à procura de uma voz por onde se possa expressar. E quando encontra uma vida que está disposta a render tudo, os meus direitos a estar ofendido, a estar amargurado, a estar escondido, a estar... não tenho, porque fui comprado por preço, sou discípulo não por título, sou discípulo pelo poder da cruz. Quando essa vida se rende, então essa vida um dia será manifesto o poder da cruz, onde poderá alcançar nações e levar nações inteiras a Jesus Cristo. Nunca subestimes o que Deus pode fazer por meio de uma voz que foi forjada no poder da cruz. Quero terminar com o verso de Romanos 12:1, para que entendamos isto. Já o lemos milhares de vezes. Já o usamos milhares de vezes. Portanto, irmãos, leio da versão internacional, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Toda a gente gostaria de ver impossíveis a serem feitos. Toda a gente gostaria de ser usado. O poder da cruz no discipulado. O poder de Deus para formar vidas na cruz opera através da misericórdia. E o poder para viver vidas santificadas está nas suas misericórdias que se renovam a cada dia. Amém? Que se renovam a cada dia. Eu quero pedir-te que tu penses à luz da palavra de Deus. O que é que tu tens que render a Deus? Porque aquele que pede, e pede de forma inconstante, pede sem fé, em Tiago fala acerca da sabedoria. Sim, mas é sabedoria em todas as coisas, é pedir, dá-me isto, dá-me outro. Mas o que é que tu rendes à cruz? O que é que tu estás a entregar aos pés da cruz? O que é que tu abnegas? O que é que tu crucificas do outro lado da cruz? Jesus Cristo já abriu o caminho, Ele já fez tudo. Está tudo feito, está tudo consumado. Ele disse, consumado está. Os principados e os potestades já não têm poder. O primordial passo, a essência está dada, está feita, a maldição está quebrada. Segundo passo, é essencial que o discipulado requeira continuamente a cruz. É necessário render tudo. O que é que tu estás a render? José tinha todas as razões da vida para poder exercer qualquer tipo de retaliação sobre os irmãos. E aí houve restituição, aí houve reconciliação. Não houve passo a iras, não houve passo a cóleras, não houve passo a reproches. O meu pai está salvo. Chegai-vos a mim, peço-vos, vinde. Onde é que está o meu pai? Deu-lhes de comida. E a história continuou e houve restituição. Imagina tu que a coisa fosse ao contrário. A história tinha terminado e tu e eu não tínhamos alcançado a salvação. Tinha terminado ali em José. Amém? Elias, chegai-vos a mim. Assim que eu queria pedir que tu te pusesses de pé, que os irmãos do louvor subissem. Eu quero fazer-te o desafio a que tu nesta manhã não saias deste lugar sem fazeres uma aliança de render.
mas que o faças publicamente. Porque aquele que me confessar e que me honrar diante dos homens, eu o confessarei e o honrarei diante do meu Pai que está nos céus, diz o Senhor. Fecha os teus olhos onde está. Muitas das vezes não conseguimos lavrar e livrar batalhas sobre várias áreas das nossas vidas. O poder está na cruz. Jesus Cristo foi voluntariamente à cruz, por amor meu e teu, para que tu e eu tivéssemos entrado ousadamente diante do trono da graça. A cruz tem um clamor e a cruz está à procura de vozes onde se possam expressar, mas para isso necessita homens e mulheres que estejam dispostos a render a sua vida, todas as áreas, sem ter qualquer reserva nem condição. Quando nós falamos sobre as Escrituras de 2 de Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas já passaram, tudo aqui é feito novo. Tudo isso provém de Deus, diz a palavra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e que nos deu a nós o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele diz, não tomando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, te suplico, reconcilia-te com Deus. Nesta manhã, rende tudo diante do altar da graça de Deus. Tudo. Provavelmente tens algum tipo de contenda no teu coração. Provavelmente tens algum tipo de amargura. Provavelmente tens algum tipo de ferida. Provavelmente tens algum tipo de ofensa a que te agarras como um argumento. Hoje entrega todos os teus argumentos. Deixa que seja o amor de Deus. O Senhor diz, chegai-vos vós a mim. Deixa já de ser inconstante nos teus caminhos. Ser firme. E deixa que a cruz do Calvário seja poder para a salvação na tua vida. Para que tu possas ser um homem e uma mulher forjados no discipulado da cruz. Agora, no nome de Jesus, vamos louvar a Deus e passa aqui em frente. Não saias, não percas este momento, não percas esta oportunidade de reconciliar-te com Deus, de entregares tudo. É tempo de abrires o teu coração, é tempo de renderes-te, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, diz o Senhor. Vamos orar, passa.